Vamos lá? Exceções ao princípio da legalidade. Nós vimos nos vídeos anteriores que um tributo só pode ser exigido, ou seja, instituído por meio de lei. A majoração e a redução também devem ocorrer por meio de lei. O tributo deve ser instituído por lei e, por uma questão de simetria, deve ser extinto por meio de lei. Nós analisamos o artigo 97 do Código Tributário Nacional e percebemos que alguns elementos da relação tributária só podem ser estabelecidos por meio de lei, como, por exemplo, a instituição, a extinção do tributo, a majoração, a redução, o sujeito passivo, o fato gerador, a base de cálculo, a alíquota e as penalidades em razão do descumprimento da obrigação tributária. A doutrina e a jurisprudência sistematiza quais são as situações ou quais são as hipóteses em que a reserva legal poderá ser flexibilizada. É o que se convencionou chamar de exceções ao princípio da legalidade. Percebam aí no slide ao lado que são 5 hipóteses. A primeira hipótese é a atualização do valor monetário da base de cálculo. Segunda, fixação do prazo para recolhimento do tributo, tem inclusive súmula. Redução e restabelecimento de alíquotas da CID combustíveis. Quarto, fixação de alíquotas do ICMS combustíveis. E 5, redução e aumento das alíquotas do Imposto de Importação, Imposto de Exportação, IPI e IOF. Vamos analisar uma a partir de agora. Então, a primeira exceção. O artigo 97, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional, dispõe que não constitui majoração de tributo para os fins do disposto no inciso 2 deste artigo, o artigo 97, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. A atualização da base de cálculo, que é a grandeza econômica que vai ser objeto da tributação, como, por exemplo, a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel urbano. A base de cálculo do IPVA é o valor venal do automóvel. A atualização monetária da base de cálculo, ela não representa, para fins do CTN, tornar o tributo mais oneroso e pode ser feita, portanto, a atualização da base de cálculo, nesse sentido, por meio de ato infralegal. Não precisa de ser lei em sentido estrito. Mas atenção, o dispositivo não autoriza o aumento da base de cálculo por decreto, apenas a atualização monetária da base de cálculo. E essa atualização ela vai levar em consideração a inflação do período. Uma coisa é a atualização monetária da base de cálculo. Outra, muito diferente, é a majoração da base de cálculo, levando em consideração outros fatores, que não a atualização monetária. Então vamos dar um exemplo. Se a inflação acumulada no exercício de 2018 foi de 6%, esse é o limite legal para a atualização da base de cálculo por meio de decreto, por exemplo, do IPTU e do IPVA. E detalhe, o STJ não admite a utilização da taxa Selic, porque a taxa Selic, além da atualização monetária, inclui juros. Tá? Então tem que ser outro índice. Pode ser o IPCA, pode ser o INPC, mas não a taxa Selic, porque o que se autoriza aqui é tão somente a correção monetária e não a incidência de juros. Outro detalhe importante acerca desse tema é a súmula 160 do Superior Tribunal de Justiça, que diz o seguinte: é defeso ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Súmula 160 do STJ. É defeso, ou seja, é vedado, é proibido ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. A correção monetária ela é matéria que se insere no âmbito do direito financeiro e, portanto, no campo da competência legislativa concorrente, conforme previsto na Constituição Federal, no artigo 24
no inciso 1. Os entes federados, inclusive os municípios, por força do artigo 30, inciso 1, eles podem utilizar-se de índices locais para a correção monetária dos seus tributos, desde que não extrapolem os limites dos índices oficiais estipulados pela União. Esta é a inteligência da súmula 160 do STJ. Atenção! A valorização imobiliária também não autoriza a atualização da base de cálculo por ato infralegal. Então, por exemplo, vamos imaginar, os imóveis da região norte valorizaram 20% em razão da construção de um grande empreendimento agroindustrial. Só por lei, em sentido estrito, poderá a municipalidade majorar a base de cálculo sob pena de afronta ao princípio constitucional da legalidade tributária. Então, por exemplo, aqui no município de Goianésia, na região norte, tem a construção da Unirv, que é a Universidade de Rio Verde, né, a Faculdade de Medicina. Então vamos imaginar que em razão da construção desta faculdade, que é uma instituição de ensino particular, os imóveis ali da região norte do município de Goianésia valorizem 20%. O município pode majorar a base de cálculo dos imóveis daquela região por meio de decreto? Resposta: não. Só por meio de lei aprovada pela Câmara Municipal. Tá? E se fizer por meio de decreto, a majoração será inconstitucional. Qualquer munícipe poderá acionar o Poder Judiciário questionando o aumento. Percebam, eu falei que no caso aqui da região norte de Goianésia, né, foi um empreendimento particular. Poderia ser um empreendimento público também. Vamos imaginar que foi construído um grande hospital público na região norte, da qual decorreu valorização imobiliária. Vocês sabem que isso é fato gerador da contribuição de melhoria. Mas se o município, por exemplo, não instituiu a contribuição de melhoria, ele poderia majorar a base de cálculo dos imóveis situados na região norte para fins de cobrança do IPTU? Resposta: sim, o município pode, mas tem que ser feito por meio de lei. Diferente é a situação que nós estamos estudando. A atualização da base de cálculo por meio de decreto, quando o objetivo for verificar a inflação de um determinado período, isso é plenamente possível e não viola o princípio da legalidade. Segunda exceção, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a fixação do prazo para recolhimento do tributo é matéria que não se sujeita ao princípio da legalidade estrita, seja porque tal regra não consta expressamente na Constituição e ainda porque não há essa exigência no artigo 97 do CTN. Recurso extraordinário 172.394 de São Paulo e recurso extraordinário 195.218, Minas Gerais. Nós temos, gente, na doutrina, severas críticas a esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal. A doutrina critica muito, porque a data do pagamento é justamente o momento crucial do sacrifício patrimonial do contribuinte. Esse momento deveria estar protegido contra o princípio da não surpresa. Mas, a despeito dessas críticas, não foi esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Portanto, a data de recolhimento do tributo não se sujeita ao princípio da legalidade. Então, por exemplo, se o prefeito quiser alterar por meio de decreto a data de vencimento do IPTU, ele pode fazer. Se o governador entender que, olha, vamos reunir aqui a data de pagamento do IPVA, por exemplo, 2020, ele pode fazer por meio de decreto, sem ofensa ao princípio da legalidade, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Terceira exceção. A Emenda Constitucional 33 de 2001 permitiu ao Poder Executivo reduzir e restabelecer as alíquotas da CID Combustíveis. CID é Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, por meio de decreto ou outro ato infralegal. E percebam que a liberdade para a fixação das alíquotas da CID Combustíveis ela é reduzida. Por quê? O que a Constituição permite é que o Executivo reduza e restabeleça dentro do patamar legal. Ele não vai poder reduzir e majorar. Ele vai poder reduzir e restabelecer. Vou dar um exemplo para vocês. O artigo 5º
inciso 1 da Lei da CID de Combustíveis, que é a Lei 10.336 de 2001, estabelece a alíquota específica de R$ 860 por metro cúbico de gasolina comercializado no mercado interno. O presidente da República ele poderá, por decreto, reduzir para zero e depois restabelecer para qualquer valor entre 0 e R$ 860 por metro cúbico. Qualquer aumento além desse limite, R$ 860 por metro cúbico de gasolina, dependerá necessariamente de lei. Então, quarta exceção. A Emenda Constitucional 33 de 2001 permitiu aos estados e ao Distrito Federal, mediante convênio realizado no âmbito do CONFAZ, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária vinculado ao Ministério da Economia, definir as alíquotas do ICMS monofásico incidentes sobre combustíveis definidos em lei complementar. Diferentemente da CID Combustíveis, para o ICMS Combustíveis, o convênio tem a liberdade de fixar as alíquotas sem limite legal prévio. Então é esse convênio, definido por meio do CONFAZ, que vai fixar essas alíquotas. E aqui eu chamo a atenção de vocês para um detalhe. Em relação à CID Combustíveis, nós vamos ter um limite legal até onde o presidente poderá ir. Ele poderá reduzir e poderá restabelecer por meio de decreto. Agora, em se tratando do ICMS monofásico, as alíquotas não são definidas por decreto do governador. Elas são definidas por meio de convênio do CONFAZ. Então, muita atenção para esse detalhe. Isso aqui é objeto de pegadinha em provas. Em se tratando da CID Combustíveis, a redução e o restabelecimento das alíquotas, conforme Emenda Constitucional 33 de 2001, poderá ocorrer por meio de decreto do presidente da República. Já o ICMS monofásico incidente sobre combustíveis, as alíquotas serão fixadas por convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária, do CONFAZ. Então, é uma exceção ao princípio da legalidade? Sim, é uma exceção ao princípio da legalidade. Diferentemente da CID Combustíveis, em que as alíquotas são reduzidas e restabelecidas por ato do Poder Executivo, na hipótese do ICMS monofásico incidente sobre combustíveis, a fixação das alíquotas, seja redução, seja majoração, ocorrerá por convênio do CONFAZ e não por decreto do governador. Preste atenção nesse detalhe. Quinta exceção. A Constituição Federal prevê no artigo 153, parágrafo 1º, que é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos, que são imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras. O professor Eduardo Sabag, ele tem uma técnica para que vocês memorizem quais são os impostos federais que são excepcionados do princípio da legalidade. Basta você repetir 11 vezes: importação, exportação, IPI, IOF. Importação, exportação, IPI, IOF. Importação, exportação, IPI, IOF. Não vou repetir, tá? Se você quiser pausar o vídeo, você pausa e repita 11 vezes. É batata, você vai memorizar. Até hoje, eu sei. Tá? Eu posso ficar 20 anos sem estudar direito tributário. Eu nunca vou esquecer quais são os impostos federais que na Constituição Federal de 88 são excepcionados do princípio da legalidade. Importação, exportação, IPI e IOF. A Constituição Federal prevê que as alterações são de competência do Poder Executivo, mas não estipula qual espécie de ato normativo deste poder, o Poder Executivo, poderá concretizar a alteração. Na prática, as alíquotas dos tributos aduaneiros, que é o imposto de importação e o imposto de exportação, elas têm sido alteradas por resolução da Câmara de Comércio Exterior, que é a CAMEX, enquanto o IPI e o IOF têm sido alterados diretamente por decreto. Como a Constituição não estipula qual é a espécie de ato normativo do Poder Executivo, não há que se cogitar em ilegalidade ou inconstitucionalidade em relação a essas resoluções da CAMEX.
Últimas considerações sobre a legalidade. No julgamento do RE 838-284 de Santa Catarina, no fim de 2016, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é compatível com o princípio da legalidade a estipulação por lei de teto do valor da taxa, com atribuição a ato normativo infralegal da competência para fixar valor exato do tributo, desde que em proporção razoável do custo da atuação estatal. Esse julgamento, ele refere-se à realização de anotação de responsabilidade técnica, ART, que é um mecanismo utilizado pelos profissionais de engenharia para registro das atividades técnicas cuja execução tenha sido contratado. Segundo foi verificado no julgamento desse recurso, a anotação de responsabilidade técnica, ela define os responsáveis técnicos pelo empreendimento, possibilitando o exercício do poder de polícia pela autarquia profissional, o CREA, por exemplo, o que configura o fato gerador da respectiva taxa. A lei questionada, conforme verificou o Supremo Tribunal Federal, não fixou os valores da taxa de polícia concernente à ART, apenas estabeleceu o teto e atribuiu ao CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, o poder de, por ato próprio, definir tais valores, respeitada a limitação legal. O Supremo diz que isso aqui é plenamente constitucional e não representa ofensa ao princípio da legalidade tributária. A lei estabeleceu um teto. Se por ato infralegal o CONFEA obedecer esse teto, ele poderá regulamentar qual será o valor cobrado a título de ART. O que não pode o CONFEA fazer é cobrar valores acima do limite legal. Então isso aqui foi considerado perfeitamente constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Só que muita atenção, este entendimento não autoriza que o legislador delegue ao Poder Executivo a fixação da barra de cálculo ou alíquota por ato infralegal sem qualquer parâmetro legal. Percebam que a Lei 11.000 de 2004 ela foi considerada inconstitucional, no ponto em que ela autorizava os conselhos de fiscalização de profissões fixar as respectivas anuidades. Qual que é a diferença desse julgamento do RE 704-292 do Paraná com o RE anterior? No RE anterior, a lei estipulou um teto. Neste RE, em que a Lei 11.000 de 2004 foi considerada inconstitucional, não foi estipulado um teto. O que o Poder Legislativo fez foi delegar, de forma ilegítima, na concepção do Supremo Tribunal Federal, a competência para fixar as respectivas anuidades. Se a lei não estabelece um limite, essa lei será inconstitucional. Medida provisória e princípio da legalidade. Nós temos que o direito tributário, conforme nós vimos no início da exposição, ele não se situa no campo material vedado à medida provisória. Logo, é plenamente possível que medida provisória veicule matéria tributária. Contudo, a Constituição Federal veda, proíbe que seja objeto de medida provisória matéria reservada à lei complementar. Então, nós sabemos que aqueles 4 tributos que a Constituição reservou à instituição por meio de lei complementar não poderão ser instituídos por medida provisória. Em direito tributário, nós temos diversas matérias que estão sujeitas à lei complementar. As principais estão aqui. Tá? No item 3 aí do slide, eu apresento as principais. Não são as únicas, são as principais. As constantes nos artigos 146, 146A, 155, parágrafo 1º, inciso 3, estão aí nos slides. E a instituição do empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, imposto residual, contribuições residuais. Então, as principais matérias sujeitas à regulamentação por lei complementar são essas. Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto imposto de importação, exportação, IPI, OF e IEG, só produzirá efeito no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada.
Esta regra que está prevista aí na Constituição, no artigo 62, parágrafo 2º, ela parece ser muito confusa, mas ela não é confusa. Aqui no slide, eu indiquei quais são os impostos que a Constituição faz referência, porque no texto constitucional, o legislador constituinte não se referiu aos impostos, ele colocou o número do dispositivo. Então, medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos. Quais impostos? Apenas o imposto de renda e o imposto territorial rural. Eu deixei de fora aqui o imposto sobre grandes fortunas, porque o imposto sobre grandes fortunas só pode ser instituído por lei complementar. E aí nós temos as exceções: importação, exportação, IPI, IOF e IEG. Só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Esse dispositivo ele está muito mais relacionado ao princípio da anterioridade tributária do que ao princípio da legalidade. Então, quando nós tratarmos do princípio da anterioridade, eu retornarei a esse dispositivo e vou esclarecer melhor as suas nuances. E assim, nós encerramos o primeiro princípio constitucional tributário, o princípio da legalidade. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Até lá!